Beleza, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente começar de onde nós paramos, né, na última aula. O último slide foi referente ao cálculo, né, da força resultante, né? E vimos lá os casos especiais, tá bom? Vimos que a força é uma grandeza vetorial, ela vem o combo do Burger King, módulo, direção e sentido, lanche, batata e refri. Por isso que para calcular força resultante, a gente tem que fazer uma soma de vetores, da mesma forma que a gente aprendeu no comecinho do bimestre passado. E aí, pessoal, como eu disse para você, mais de 98% dos casos, né? Porque 100% é um número muito, né, muito taxativo assim da gente confirmar, vão estar resumidos nos casos especiais que a gente já viu no bimestre passado e agora a gente vai rever aqui, né? Quando as forças se ajudam, quando as forças se atrapalham e quando as forças formam 90 graus, né? Quando as forças se ajudam, pessoal, você soma uma força com a outra. Quando as forças se atrapalham, sentidos opostos, você subtrai. E quando as forças formam 90 graus, são perpendiculares, você manda um Pitágoras espertão para calcular a força resultante e aí jogar na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, para a gente conseguir fazer as continhas, tá bom? Uma pergunta que chegou aqui para mim é aqui, ó. Se a força de atrito é do chão para o objeto. Sim, né? A gente vai ver hoje na força de ação e reação, né? No princípio de ação e reação, que vai ter os dois, né? Tanto do chão para a pessoa, para o objeto, como do objeto para a pessoa, tá? Mas realmente uma força de natureza eletromagnética, como a gente viu lá na outra aula. Então é a interação direta entre os elétrons do material, do objeto, com os elétrons da superfície, tá? Na semana que vem a gente vai estudar com mais detalhes a força de atrito. É uma força importante para a gente, ela tem algumas propriedades aí além das que a gente viu aí das outras forças. A gente vai estudar com mais detalhes ela semana que vem, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Aperte os cintos aí. Tema da aula de hoje, princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Os slides estão anexos desde a quinta-feira da aula da semana passada, tá? É o mesmo slide, a gente só está dividindo aqui em partes para facilitar a nossa logística, tá bom? Pessoal, muita gente usa o princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton, como aquela famosa frase do dito popular, né? Que você vai colher o que você vai plantar. Já viu isso? Tem gente que faz essa analogia. E com certeza, pessoal, você já deve ter ouvido, né, essa frase, que toda ação gera uma reação. Você já ouviu essa frase? Você concorda com essa frase, pessoal? Todo mundo de acordo com isso? Sim ou não, pessoal? Beleza? Pessoal, só que tem um problema, tá? Essa frase está errada, tá? Não é toda ação que gera uma reação. E desculpe eu já, né, quebrar aí a sua infância, ou seja lá quanto tempo você ouve essa frase, pessoal, mas fisicamente ela não está precisa, ela não está 100% correta, tá? Não é toda ação que gera uma reação. E eu já vou começar te dando um exemplo que eu sempre dou para os alunos, porque eu acho que é um exemplo simples, meio que até bobinho, mas ele ajuda a gente a lembrar, tá? Pegue, por exemplo, esta situação aqui. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um amor não correspondido. Ah, professor, que triste, pessoal, faz parte da vida, né? Quem nunca, né? Quem nunca ficou esperando o crush responder no WhatsApp, ignorou, tal, faz parte da vida, tá bom, pessoal? O amor não correspondido é um clássico exemplo de uma ação, que é o amor, né? Vamos dizer assim, que não gera uma reação correspondente. Não é porque você gosta de uma pessoa que ela vai gostar de volta de você. Por isso que essa palavra toda, ela torna essa frase errada. Não é toda ação que gera uma reação. Agora, a pergunta que eu te faço e gostaria da sua participação aí no bate-papo, no chat, é: quais são, porque existem, né? Quais são as ações na natureza que vão gerar reações correspondentes? Quais são? Quem consegue me dar um exemplo de uma ação que realmente vai gerar uma reação? Quem consegue pensar em alguma coisa aí? Me manda aí no chat ou pode abrir o microfone quem se sentir à vontade. Gostaria da sua participação.
Chegou aqui para mim no chat uma pergunta, se é da física ou é no geral. Pode falar no geral, pode ser específico da física, como você preferir, tá? Gostaria de saber o que vocês estão pensando. Que ações geram reações correspondentes? Vamos tentar pegar um exemplo geral e depois vamos entrar no nosso ramo aqui da física, né? Por exemplo, ó, eu achei interessante, ó, plantar uma semente e a reação é a criação de uma árvore. De fato, pessoal, é uma ação que gerou uma reação. Porém, na física, e eu entendi a ideia, e é uma boa, é um bom exemplo, eu gostei. A reação ela não é igual à ação, né? O princípio da ação e reação diz que exatamente o que eu planto é exatamente o que eu vou colher, vamos dizer assim. Então, quando eu planto uma semente, para a física eu deveria colher uma semente, né? Ação e reação elas são iguais, né? Então, por exemplo, o que me mandaram aqui, ó, um outro exemplo aqui, ó. Bater em uma bola. Isso tem a ver com o princípio da ação e reação, tá? Eu vou falar por quê. O que mais que me mandaram aqui, ó? Socar uma parede e quebrar a mão. Perfeito, pessoal. Isso tem a ver com o princípio da ação e reação. Quando a gente pula e a gravidade nos puxa de novo. Isso também tem a ver com ação e reação. Então, vieram aqui alguns exemplos que eu achei bem interessantes, que já tem até a ver com a questão da física, né? Com o princípio da ação e reação, tá? Gostei bastante. Por quê, pessoal? Todos esses exemplos que eu mencionei têm a ver com uma palavrinha-chave que nós vimos na aula de terça-feira, que é a força. Força. Então, se você disser assim, toda força gera, que é uma ação, gera uma reação. Sim, isso sim. Toda força de ação gera uma reação. Mas não é toda ação na natureza, qualquer, que vai gerar uma reação correspondente. Ok? Esta é a sacada. Falamos de força e já respondendo aqui a pergunta que me mandaram, forças de ação geram forças de ação, de reação, perdão, correspondentes. Tá bom? E os principais exemplos, pessoal, que nós temos na natureza é a questão desses tipos de forças aqui, ó. Força de atração, força de repulsão, força de um puxão e a força de um empurrão. Essas forças são as mais famosas, as mais simples da gente conseguir enxergar o princípio da ação e reação. E se você não está anotando algumas coisas, anote esta frase que eu vou te falar, porque não está escrito no seu slide. A aula vai estar gravada, você pode assistir de novo, mas já anote desde cara o que eu vou te falar agora. Posso falar? Está preparado aí? Olha o que eu vou te falar. Todo corpo que atrai é também atraído. Eu vou repetir. Todo corpo que atrai é também atraído. Todo corpo que repele é também repelido, né? Que é a questão da repulsão. Todo corpo que puxa é também puxado. Todo corpo que empurra é também empurrado. Isso é uma colocação simples, né? Com pouca coisa científica, vamos dizer assim, mas que resume a terceira lei de Newton, pessoal. Toda atração gera uma atração correspondente, toda repulsão gera uma repulsão correspondente, assim por diante, tá? Me perguntaram a questão aqui da proporcionalidade, da força da volta, né? Da ida e da volta, da ação e reação. Sim, a gente vai conversar sobre isso no próximo tópico aqui. Essa questão da proporcionalidade entre a ação e a reação. Uma outra pergunta que veio aqui, ó. Professor, então se tipo eu estiver puxando uma corda e meu amigo também está puxando contra, será uma reação, que é puxar esticando a corda, e a reação ele irá puxar sendo a mesma coisa? Vamos tomar um pouquinho de cuidado, pessoal, porque aí nós temos, na verdade, duas ações. Você tem a sua ação de puxar a corda e a outra ação é do seu colega também puxando a corda, entendeu? A questão da ação e reação, ela vai ocorrer sempre entre os mesmos corpos. Então, se você está puxando a corda está puxando você, entendeu? Tem que ser sempre entre os mesmos corpos, ação e reação.
Nesse caso que você mencionou, Bruno, você colocou duas ações de forma separada, tá bom? O que perguntaram aqui para mim não é que é retrair, tá bom? É repelir, tá? É uma repulsão, que os corpos se afastam. Atração, os corpos se juntam. Repulsão, os corpos se afastam. É o contrário da atração. Então, todo corpo que repele um segundo corpo, esse segundo corpo também repele o primeiro. Todo corpo que atrai é atraído, todo corpo que repele é repelido. Todo corpo que puxa é puxado, todo corpo que empurra também é empurrado, ok? E a gente vai ver, pessoal, fique tranquilo, preparei aí vários slides para a gente mostrar exemplos práticos de como essas ações e reações elas se encaixam na natureza, para a gente entender realmente quem é a ação e quem é a reação. Nos próximos slides isso vai ficar ainda mais claro. E da mesma forma, pessoal, que nós fizemos com a primeira lei de Newton, nós vamos fazer aqui também com a terceira, porque existe um enunciado padrão, né? A gente quebra esse enunciado em exemplos do dia a dia, em situações práticas, aquela coisa toda, mas existe um enunciado escrito lá bonitinho, passo a passo, de como é explicada a terceira lei de Newton, tá? Então, como é que a gente pode entender esse enunciado? Vamos ler juntos aqui, ó. Quando um corpo A, um primeiro corpo qualquer, age, olha aqui, ó, age é a ação, né? Agir é a ação. Quando um corpo A age sobre um corpo B, sobre um segundo corpo, este segundo corpo B vai reagir, ou seja, vai aplicar a reação sobre o corpo A, ok? Então a ação é do primeiro no segundo, a reação é do segundo no primeiro, sempre de forma trocada assim, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre as forças de ação e reação? A reação, olha que propriedade importantíssima, pessoal. Isso aqui vai resolver muito exercício para a gente, hein? Esta reação, pessoal, ela tem o mesmo valor, ou seja, a mesma intensidade, o mesmo módulo e a mesma direção da força de ação. Porém, ela sempre vai ter o sentido oposto. Ou seja, pessoal, a ação é 10 para a direita, a reação vai ser 10 para a esquerda. A ação é 1 milhão para cima, a reação é 1 milhão para baixo. Sempre assim, professor? Sempre assim. O mesmo valor, ação e reação, só que o sentido sempre vai ser oposto. Ok? Pessoal, pode parecer que é inocente, mas isso aqui vai resolver uma cacetada de exercício que a gente vai começar a ver com mais detalhes a partir das aulas de semana que vem. Tá? Princípio da ação e reação, forças que têm o mesmo valor, mas os sentidos são opostos. Ok? Belezinha? Vamos ver então, pessoal, exemplos práticos de situações do dia a dia que aparecem o princípio da ação e reação para ficar mais claro para você, tá bom? Vamos avançar aqui então, ó. Você já brincou com isso aqui, pessoal? Você já viu? Eu tenho um aqui em casa, eu ganhei de um aluno no Amigo Secreto que a gente fez numa outra escola lá em São Paulo. Isso aqui chama pêndulo de Newton. Pêndulo de Newton, tá? É o esqueminha lá das bolinhas, né? Uma bate na outra e ele fica lá pim, 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 pom, 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 pim, 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 né? Por que que isso acontece, o princípio da ação e reação, né? Quando você levanta uma bolinha, depois eu posso até gravar um vídeo, lançar lá no meu canal para mostrar o pêndulo de Newton funcionando. Quando você levanta uma bolinha, pessoal, você solta ela, você está aplicando uma força, né? Uma interação entre dois corpos. Quando essa primeira bolinha bater nessa segunda, essa vai ser uma força de ação, né? Só que vai acontecer uma força de reação. Então, essa segunda bolinha acaba empurrando de volta a primeira. Por isso que quando a primeira bate na segunda, elas acabam parando, porque elas têm a mesma massa, uma propriedade também importante. Só que daí a segunda bolinha vai empurrar a terceira empurra de volta a segunda para. A terceira empurra a quarta empurra a terceira, assim por diante. Tanto que quando você joga o pêndulo de Newton, a primeira bolinha parece que só transfere a força para a última, porque é só a primeira e a última que ficam se mexendo. Acontece que essa força está sendo transmitida por ações e reações consecutivas, de tal forma que só as bolinhas do extremo se mexem. Agora, dá para você fazer algumas outras brincadeiras com o pêndulo de Newton.
Ao invés de você soltar só uma bolinha, você pode soltar duas. Aí se você solta duas bolinhas do lado esquerdo, vão ser duas bolinhas do lado direito que acabam subindo, tá? Para que haja uma conservação de energia. Energia é um negócio que a gente também vai estudar ainda esse Professor, bimestre. Mas é e um se eu pegar princípio três? bonitinho que funciona por ação e reação. Quem me chamou? Oi, mas e se tipo, eu pegar as três que tinha aí? Daí vai sobrar somente duas. Aí Exatamente. aconteceu Só que alguma olha a coisa sacada. demais? Essa é uma pergunta muito interessante do Bruno, pessoal. Se você levanta três, só tem mais duas para bater, né? Mas quando você levantar três, vão subir duas do outro lado, só que uma vai subir do lado oposto. Entendeu? Você levanta três, quando bate, vão subir duas, só que uma vai levantar do lado oposto para que haja essa conservação. Se três estão subindo, três tem que subir da outra vez. Como só tem duas do lado direito, vamos dizer assim, né? Do lado esquerdo vai ter que subir uma de volta. Tá? É bem interessante, bons pêndulos de Newton, bem alinhadinhos, dá para ver essa propriedade. É bem bacana. Tá? Um comentário aqui do Arthur sobre o pêndulo de Newton. Não se perde um pouco de força com o tempo? Então, na verdade, não é a força que se perde, né? O que a gente vai perder no decorrer das colisões é a energia. Por isso que chega uma hora que o pêndulo para, ele não fica batendo toda a vida, né? Essa questão da energia é uma energia que é dissipada, né? Pelo atrito, pelo som das bolinhas, toda essa questão de energia a gente ainda vai aprender lá no módulo 3 da nossa apostilinha, tá bom? Mas de fato vai perdendo com o passar do tempo, só que não é a força, é a energia, tá bom? Mas muito boa a sua observação, tá bom, Arthur? Gostei. Que mais, pessoal? Vamos adiante aqui, ó, outros exemplos, ó. Ação e reação, pessoal, funciona para a gente andar, tá? A gente só consegue andar, pessoal, porque a gente aplica uma força no chão e o chão, essa é a ação, né? Aplica uma força no chão e por reação o chão aplica uma força na gente e a gente anda para frente, tá? Então a gente empurra o chão para trás, vamos dizer assim, né? Aplica uma força no chão para trás e o chão aplica uma força para frente na gente, por isso que a gente consegue andar, tá? A gente só consegue se movimentar por causa do princípio de ação e reação, tá? Que mais, pessoal? Olha aqui, ó. O esqueminha da bexiga, né? Quando você abre lá a boquinha da bexiga, desfaz o nó, a ação é o ar tá saindo, né, da bexiga em direção ao espaço. Essa é a ação. O fato é que a reação vai jogar o balão, a bexiga, no sentido oposto. O ar sai numa direção, a bexiga sai na outra. Ação e reação, forças de mesmo valor, mas sentidos opostos, né? Que mais, pessoal? Olha aqui, ó. Um canhão, né? Uma arma qualquer, mas especialmente o canhão, talvez seja mais fácil de enxergar. É muito comum, né? Inclusive a gente vai fazer continhas mais para frente que consideram esse movimento, né? A gente chama esse movimento de refúgio. É o coice da arma, é o coice do canhão. Por que que isso acontece, pessoal? Quando o canhão joga a bala para frente, a bala joga o canhão para trás. Ação e reação. Por isso que o canhão dá aquele meio que aquele pulinho para trás, né? É a força de reação da bala jogando esse cara para trás. Isso acontece, isso é muito comum, tá? Que mais que me mandaram aqui, ó? Por isso que os canhões atrás, alguns têm corda segurando, pessoal. Perfeito, né? É para minimizar esse efeito aí do coice, esse efeito do refúgio. Porque dependendo, pega um cara desavisado que está bem atrás do canhão, o negócio pula em cima dele e dá uma machucada boa, né? É um movimento que precisa ser considerado, tá bom? Que mais que eu coloquei aqui, ó? Ah, pessoal, isso aqui é bem interessante, né? Pegue um corpo qualquer, você, uma borracha, um mastodonte, o que você quiser, não tem nenhum problema. Quando um corpo cai na Terra, quando um corpo cai na Terra, dá para dizer que a Terra cai no corpo? Você entendeu? Vou falar de novo. Quando um corpo cai na Terra, você acha que dá para dizer que a Terra cai no corpo? Tá certo isso, pessoal? Sim ou não? O que você acha? Manda aí para mim no chat. Corpo cai na Terra e a Terra cai no corpo. Tá certo isso, pessoal? Olha, todos mandaram aqui para mim por enquanto não. Todo mundo acha que não. Só tem uma criatura que por enquanto mandou sim. O fato é, pessoal, que é verdade, tá? Por quê? Porque são forças de ação e reação. Lembra que a gente falou? Todo corpo que atrai é também atraído.
Então a Terra atrai o corpo. Então o corpo também atrai a Terra. Quando um corpo cai na Terra, a Terra cai, entre aspas, no corpo. Porém, pessoal, ninguém sente a Terra dando um pulinho, né? Um degrauzinho assim, tipo como se fosse uma lombada. Por quê? Porque a Terra é muito maior e tem muito mais massa comparada a qualquer coisa que tiver aqui em cima dela, né? Porém, pessoal, esse movimento existe e ele é totalmente alinhado com o princípio da ação e reação de Newton. Se um corpo atrai, ele é também atraído. Então está certo dizer, inclusive eu coloquei até na prova isso do ano passado, como uma questão de verdadeiro ou falso. Se o corpo cai na Terra, a Terra cai no corpo. É claro que a gente usa o verbo cair para ficar o mesmo verbo um do outro, né? O mais correto é a questão da atração. A Terra atrai o corpo também atrai a Terra. Mas os efeitos dessa atração são diferentes, né? Mas isso existe, tá? Olha aqui, ó, que perguntaram mais para mim. Se o foguete cair na Terra, vai ter esse efeito? Pessoal, qualquer corpo caindo na Terra, existe esse efeito, tá? Mas independente, já respondendo aqui a pergunta, se todas as pessoas do mundo pulassem ao mesmo tempo, o que aconteceria? Pessoal, não aconteceria nada, tá? Nós vamos aprender, e eu já vou escrever até aqui para você, ó, que a massa da Terra, a gente vai aprender sobre isso no bimestre que vem, com relação à gravitação universal, né? Movimento dos planetas. A massa da Terra é da ordem de 10 elevado a 24 quilogramas. É um 10, né? Com mais 23 zeros na frente. Pessoal, nem se somar toda a massa de tudo que está em cima da Terra, não vai fazer diferença. Tá bom? Não faz diferença. Porque Professor, realmente a massa e o tamanho são muito maiores. Pode falar, queridão. muda alguma coisa se for tipo em outro planeta ou é mesmo esquema? Pessoal, massas de planetas, né, comparadas a massas dos corpos que podem estar em cima, não vai fazer alteração. O que muda de um planeta para o outro, a gente vai ver no bimestre que vem, é a questão da gravidade, né, da aceleração da gravidade. Na Lua a gente consegue ver isso de forma mais fácil, né? Por isso que os caras ficam lá tipo flutuando assim, aquela coisa, tal, porque daí a força de atração da gravidade ela é menor. Mas com relação ao corpo cair no planeta, o planeta cair no corpo, não vai haver diferença. Tá bom? O que mais que me mandaram aqui, ó? Deixa eu ver. Piriri, ó. Se um carro bater em outro carro, vai ser considerado ação e reação? Sim, não tem nenhum problema. Por isso que geralmente os dois amassam, né? Ação e reação. Perfeito, é um bom exemplo. Gostei, Natália. Parabéns, tá? O que mais que me mandaram aqui? Deixa eu ver. Pergunta da Kézia. Então, um foguete em lançamento que se afasta da Terra, a Terra vai se afastando do foguete também? A questão do afastamento, ela já não tem, é uma ótima pergunta. Inclusive, tem um outro slide que eu falo da questão do foguete. O afastamento em si já não está intimamente ligado à questão da força, né? A força existe apenas no contato ali inicial da propulsão do foguete. Aí sim. Agora, é claro que se você considerar a questão do referencial lá do começo do ano, né? À medida que o foguete se afasta, um está se afastando do outro, né? Mas pelo referencial é só o foguete que vai estar em movimento, tá? Mas com relação à força, sim. Quando há força de contato, a gente vou até mostrar uma imagem aqui, que a força é aplicada entre os dois corpos, princípio da ação e reação. Aí sim, tá? O Arthur perguntou se a massa dos planetas influencia na gravidade. Sim, a gente vai ver ano que vem. São dois fatores dos planetas que interferem na gravidade. É a massa do planeta e o tamanho dele. A gente vai aprender isso no bimestre que vem, tá? O que mais aqui, ó? Pessoal, vamos tentar escrever sem usar a palavra tipo, tá? Cada tipo que vocês usarem aí para escrever é menos meio ponto, tá bom? Vamos lá. Mas não será tipo um carro, deixa eu ver aqui. O carro estará fazendo a ação de acelerar igual do outro carro. Não será como duas ações que nem no outro exemplo? Se os dois estiverem em movimento, aí você tem duas ações que vão gerar duas reações correspondentes, né? Mas agora, se um carro que bate no outro parado, no outro em repouso, aí você tem a ação do carro, de um carro só que está em movimento bater, mas o carro que está parado também bate no que está em movimento. Aí vai ter ação e reação, tá? Lógico, se os dois estiverem em movimento, você tem duas ações, mas também duas reações correspondentes, tá bom? O tipo não significa nada na física, tá bom, pessoal? Já para
Já para explicar aí que me mandaram aí. O tipo é Tá uma bom, foi coisa mal. que adolescentes utilizam para falar. É tipo assim, entendeu? É tipo não sei o quê. Vamos lá então. Vamos seguir aqui, ó. Trouxe mais exemplos para você de ação e reação, pessoal. Se liga aqui, ó. Ó, o maior goleiro que o Brasil já viu jogar, se percebe nessa foto aqui, ó. Ele tá cabeceando uma bola e ao mesmo tempo, pessoal, que ele aplica uma força na bola, a bola aplica uma força na cabeça dele. Por isso que às vezes machuca, né? Você vai dar uma cabeçada, alguma coisa, a bola pode ir para longe, mas você sente, né, meio que um pezinho ali, meio que um cômodo ali na cabeça, logo passa, né? Mas porque foi aplicada uma força, tá? Força da cabeça na bola, força da bola na cabeça, princípio da ação e reação, tá bom? Que mais aqui? Já olho no chat quem me mandou, quem me chamou aí. Deixa eu permanecer aqui, ó. Olha o exemplo do foguete que eu falei, pessoal. Para o foguete, né, subir lá, começar o movimento dele e tal, muitas toneladas de combustível, né, elas são queimadas, de tal forma que essa reação de combustão libera muitos gases, né? Esses gases, por causa do jeito que o foguete está preso ali, né, naquela plataforma, aquela coisa toda, ele está perfeitamente aqui na vertical, né? Aí os gases eles ficam concentrados aqui para baixo, formam a ação, né? A força de ação é do gás empurrando aqui para baixo, né? Aí a reação vai ser o gás empurrando o foguete para cima, tá bom? É a mesma ideia. Se você coloca, por exemplo, um barquinho à vela, né? Coloca, por exemplo, um ventiladorzinho lá, aquela coisa, ao invés dele se deslocar, perdão, para cima e para baixo, vai ser para a direita e para a esquerda, tá bom? Que mais, pessoal? Para você que gosta aí de MMA, de UFC, etc e tal, o princípio da ação e reação fica muito claro em todo tipo de contato, de bicuda, de joelhada, de soco, enfim, que tem, tá? Do mesmo jeito que o cara dá um soco no nariz do outro, o segundo cara dá uma narigada na mão do primeiro, tá? E eu afirmo a você que pela terceira lei de Newton, a narigada que o cara deu na mão tem a mesma força, tem o mesmo valor que o soco que ele levou no nariz, porque é ação e reação, tá? A questão é, o que causa mais impacto? O que causa mais dor, o que causa mais, né, desgraça? Um soco no nariz ou uma narigada na mão, né? O que causa mais impacto, pessoal? Um soco na parede ou uma paredada na sua mão? Né, que foi o exemplo que o pessoal deu aí no começo da aula. O fato é, pessoal, que mesmo sendo ação e reação, elas têm a mesma intensidade, né? Os efeitos, as consequências que essas forças vão trazer, elas são diferentes, tá? É aquele negócio. Quando você amassa uma latinha de refrigerante na mão, a mesma força que você aplicou na latinha, a latinha vai aplicar na sua mão. Então, quando você amassa uma latinha, a latinha, entre aspas, amassa a sua mão, porque é a mesma força. A questão é, ao final desse processo, quando você olha para a latinha, ela está toda amassada, a sua mão não está, né? O fato é que a mesma força foi aplicada na sua mão, princípio da ação e reação, tá bom? Que mais, ó? É um GIF um pouco trágico, pessoal, mas ele tem um ensinamento pedagógico, né? Percebe, ó, a mina foi atirar com uma espingarda e o coice da arma é muito forte, né? Então ela colocou na frente da fuça, a arma jogou a bala para frente, a bala jogou a arma para trás. Aí teve esse pequeno acidente de percurso, né? Você já deve ter assistido aquele filme Sniper americano, né? No Sniper americano, pessoal, o cara tá atirando lá com um rifle, né? Uma arma que também tem um coice muito importante. Você percebe que ele apoia o rifle no ombro, né? Ele não deixa o rifle no meio do nariz, né? Quando o cara apoia o rifle no ombro, o coice ele acaba ficando amenizado porque ele vai considerar toda agora a massa do seu corpo, né? O seu corpo meio que freia ali o coice do rifle, mas ele também existe, ele precisa ser considerado. Por isso que posicionamento de algumas armas aí é importante, porque o coice, o refúgio, ele é considerável, tá bom? O que mais que me mandaram aqui? Deixa eu ver. Tem algum lugar onde a força não se dissipa? Pessoal, lembra que a gente comentou? O que se dissipa é energia, tá bom? O que se dissipa é energia. Se você está num lugar onde não tem atrito, onde não tem resistência do ar, aí a gente vai ter uma conservação da energia, tá bom?
Se eu chutar alguém, a culpa vai ser só minha porque a pessoa também me chutou? Pessoal, apesar das forças serem iguais, né, é o que a gente falou, os efeitos disso são muito diferentes, né? Você vai chutar lá a coxa do cara, o cara vai te dar uma coxada na perna, no pé, né? Mas o que dói mais, o que causa mais estrago, né? Apesar das forças serem as mesmas, né? A gente tem que lembrar o que vem primeiro. O que vem primeiro é a ação, né? A reação ela é correspondente, mas esse argumento, né, para a diretora aí não pode ser muito válido na hora que você brigar com alguém na escola. Espero que isso nunca aconteça. Né? O que mais aqui que me mandaram aqui? Deixa eu ver. Então, se alguma pessoa falar que eu bati o carro no carro dela, por exemplo, eu posso falar que o carro dela também bateu no meu? Pode, pessoal. A gente deu esse exemplo até com relação ao referencial lá no começo do ano, lembra? Ah, o seu delegado, não foi eu que bati no poste, né? Não era eu que estava me movimentando até o poste que estava andando com alta velocidade para bater em mim. Lembra disso? É uma escolha do referencial, aí tem a ver com o movimento, e com relação à força, é lógico que também tem a ver, né? Mas a gente tem que lembrar o que é a ação e o que é a reação. O argumento físico é válido, mas, né, a gente sabe como isso funciona, tá bom? O que mais que me mandaram aqui, ó? Uma pedra fazendo força sobre a areia também poderia ser considerado? Não sei se eu entendi perfeitamente, mas assim, pessoal, toda força de ação vai gerar uma reação correspondente, né? Então a pedra faz Tá força na travando, areia. eu acho. Oi? Oi? Pois não? Não? Desistiu? Ah, que Opa, travou um aqui pouquinho só. travou quando você tava falando, Ah, voltou. travou um pouquinho? Agora, acho Voltou que eu agora, entendi. pessoal? Estamos em dia agora? Sim. Voltou? Beleza? Tá de Quando boa. no exemplo aqui que me perguntaram aqui no chat, quando uma pedra faz uma força na areia, como foi o exemplo aqui, a areia também vai fazer uma força na pedra, né? O fato é, como todos esses exemplos que vocês estão mencionando, e está tudo certo, os efeitos da força de ação e da força de reação são diferentes, né? Eu vou mostrar no próximo slide por que isso acontece e essas propriedades que a gente vai ver das forças de ação e reação são muito importantes, tá bom? Beleza, pessoal? E olha aqui, ó, já terminando a aula de hoje, dessa parte de ação e reação, é uma lei mais curtinha, né? Apesar de ter muitas aplicações aí. Tem muitas propriedades e consequências importantes, você precisa guardar isso, tá? Sobre as forças de ação e reação, sobre a terceira lei de Newton, tá? Primeira delas, pessoal, não existe força isolada na natureza, tá? Não tem uma força que está sozinha lá na dela. Por quê? Porque ela sempre vai ter, sendo força, né? Ela sempre vai ter uma reação correspondente. Então sempre anda de parzinho, tá? Não tem uma força sozinha forever alone na natureza. Não existe. Se ela for uma força de ação, né? Ela está começando uma ação em algum corpo, sempre terá uma reação correspondente, ok? Não existe força isolada na natureza. Esta frase, pessoal, já caiu em questão de vestibular, naquelas para você fazer soma dos itens corretos, verdadeiro ou falso. Isso já apareceu em vestibular, tá? Não existe força isolada na natureza, ok? Que mais, pessoal? Como eu já tinha comentado nos slides anteriores, e isso é muito importante para a gente entender a próxima propriedade. Apesar das forças de ação e reação terem o mesmo valor, a mesma intensidade, o mesmo módulo que está aqui, AR, ação e reação, elas causam efeitos diferentes. Você aplica uma força de 100 newtons na latinha, quando você amassa, a latinha aplica 100 newtons na sua mão. Porém, ao final desse processo, a latinha está amassada e a sua mão não, ok? Então, ação e reação, mesmo tendo o mesmo valor, a mesma intensidade, sempre vão causar efeitos diferentes. A questão é, por que forças de ação e reação causam efeitos diferentes? E aí eu gostaria da participação sua no chat. É uma pergunta inocente, mas que a gente precisa entender o raciocínio. Por que forças de ação e reação causam efeitos diferentes? Quem vai conseguir me explicar isso? Falaram aqui que tem a ver com a massa, tem a ver com a resistência. Está no caminho. Gostaria de uma frase um pouquinho mais completa do que isso. Está no caminho que me mandaram. Tem a ver com a massa, tem a ver com a resistência. Depende da intensidade da ação? Não.
Porque independente da intensidade da ação, a intensidade da reação vai ser igual, né? Então, se você empurra com 1, você é empurrado com 1. Se você empurra com 500 mil, vão te empurrar de volta com 500 mil, tá? Isso é igual. Perguntaram aqui para eu repetir, ó. Já mataram aqui já, mas eu vou repetir. Por que forças de ação e reação causam efeitos diferentes? Por que forças de ação e reação causam efeitos diferentes, mesmo elas tendo o mesmo valor? A resposta, pessoal, é essa aqui, que teve gente que acertou aqui no chat. Por que forças de ação e reação atuam em corpos diferentes? Forças de ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. A ação é de mim em você. A reação é de você em mim. Então, mesmo tendo o mesmo valor, a ação é de lá para cá e a reação é de cá para lá. Eu estou invertendo o sentido. Então, cada corpo vai ter uma massa, vai ter uma resistência, vai ter propriedades lá de ligações químicas, enfim, e cada um vai reagir, com perdão da mesma expressão, né? Vai reagir de forma diferente mediante as forças que estão sendo aplicadas, né? Então não é simplesmente a massa, é a estrutura, é a resistência do corpo, tudo isso tem que ser considerado. Ação e reação sempre atuam em corpos diferentes. Por isso que os efeitos que elas trazem também são diferentes, tá bom? Dá uma travada aqui. Oi. Travou? Nossa senhora. Calma aí, tô voltando. Pronto. Som, 1, 2, 3, todos me ouvem? Voltou. Okay? Aham, tá de boa. Isso. Pessoal, programa ao vivo é assim mesmo, tá bom? Eu acho que a explicação dos corpos diferentes vocês ouviram, tudo bem? Ou eu falei sozinho? Eu acho Pode que você falou repetir, sozinho. professor? Vamos repetir o que me pediram aqui então. Pessoal, forças de ação e reação sempre vão atuar em corpos diferentes. A ação é de mim em você. A reação é de você em mim. Então, eu e você, né, vamos dizer assim, somos corpos diferentes. Temos massas diferentes, temos resistências diferentes, ligações químicas diferentes, enfim. Então, mesmo a gente recebendo a mesma força, 100 newtons, estou chutando um valor, a gente vai reagir perante essa força de uma forma diferente. Por isso que causa efeito diferente ação e reação. Por isso que a gente consegue amassar a latinha, mas a latinha não amassa a nossa mão, mesmo tendo as forças sendo trocadas de mesmo valor, tá? Sempre vão atuar em corpos diferentes, ação e reação. Que outra propriedade que ação e reação tem, pessoal? Elas têm a mesma natureza. O que é natureza de uma força? Nós comentamos sobre as naturezas de forças lá na aula da segunda lei de Newton, sobre os tipos de forças. Lembra? Força eletromagnética, força gravitacional e as forças nucleares, forte e fraca. Então, isso é natureza de força, tá? Então, se a ação é uma força eletromagnética, a reação também tem que ser uma eletromagnética. Se a ação é uma gravitacional, a reação também tem que ser uma gravitacional. Sempre assim, tá bom? Mesma natureza. Antes de eu colocar a última propriedade, deixa eu ver o que me mandaram aqui no chat. Massa do corpo divide, né? Se eu chutar a perna de uma pessoa com 100 newtons, a pessoa chuta a minha ao mesmo tempo e com a mesma força e o efeito será diferente? Perfeito, tá? É com o mesmo valor, sentido oposto, né? E de fato, no mesmo instante que você aplica a ação, é no mesmo instante que vai surgir a reação. E o efeito vai ser diferente, né? Para o pessoal que gosta de MMA e tal, talvez você tenha visto lá aquela luta do Anderson Silva em que ele quebrou a canela. Você lembra disso? É um vídeo muito impressionante, né? Quando ele foi chutar a perna lá do oponente, que eu não vou lembrar o nome, ele travou, né, o chute ali, virou a perna e tal. E a força que o Anderson chutou a perna do cara foi a mesma força que a perna do cara aplicou no pé dele, né? Mas por causa do ângulo da batida, do jeito que bateu, qual foi a região do corpo que foi
né, que interagiu uma com a outra, o efeito foi diferente. Quebrou a perna de quem chutou e o outro que defendeu o chute não aconteceu nada. Tá? É assim que acontece. Perguntaram aqui sobre medir resistência de um corpo. Tá? Tem algumas formas da gente medir isso, a gente só vê isso na faculdade, tá bom? Com relação à engenharia e tal. Tem uma coisa que eu vou mandar aqui escrito no chat para quem tiver curiosidade, que a gente mede, é uma das formas de medir essa resistência dos corpos, tá? Chama tensão de cisalhamento. Estou mandando aí para vocês no chat, tá? É uma das formas de medir a resistência que os corpos têm sobre força, sobre temperatura, sobre torção, tá? Tensão de cisalhamento é uma das formas da gente medir isso, tá? Uma outra coisa que mede também, vou mandar aqui para quem tem curiosidade de pesquisar, é o módulo de Young, tá? É um negócio bem interessante, isso é bem avançado, tá? Mas para quem tem curiosidade aí, para quem quer fazer engenharia civil, né? Questão da estrutura dos corpos, das madeiras, dos metais, tal, é um negócio bem interessante, tá? Tensão de cisalhamento, módulo de Young, são coisas que a gente usa aí para medir a resistência dos corpos, tá bom? Última propriedade importantíssima. Importantíssima, presta atenção, tá? Se liga na ideia. Presta atenção no que eu vou te falar e depois vai vir a pergunta, hein? Pergunta do dia é essa, presta atenção. Forças de ação e reação, pessoal, elas são opostas. A gente não viu isso? Uma é para a direita e a outra é para a esquerda, por exemplo. E a gente viu também que elas têm o mesmo valor, né? Então, se é 10 para lá, é 10 para cá. Se é 500 para lá, é 500 para cá. Então, agora que a pergunta que eu te faço é, sabendo que elas têm o mesmo valor e sabendo que elas são opostas, essas forças vão se cancelar, pessoal? Forças que têm o mesmo valor e são opostas, elas vão se cancelar? Sim ou não? E aí? Estão me mandando aqui por enquanto sim, chegou um não, chegou um depende. Depende do quê? Quem mandou depende aí, me explica a sua ideia. As forças são opostas, a gente sabe, e elas têm o mesmo valor. Vão se cancelar? Sim ou não? Eu gostaria que alguém que mandou sim me explicasse por quê, e alguém que me mandou não também me explicasse por quê. Se puder abrir o microfone aí, ou mesmo mandar aqui no chat, enfim. Por que se cancelam e por que não se cancelam? Explica aí a sua ideia para mim, vamos ver. Eu tinha visto um tópico que você tinha colocado no teu slide, que era ação e reação, tipo, não se cancelam. Será que isso tem um pouco a ver? Mas daí você usou spoiler, né? Mas por que então? Então Não, me tô falando explica que eu por quê. acho. Não, tudo bem, mas por quê? Por quê? Gostaria da Mas peraí, deixa eu explicação. reformular então. Pensa aí, sem problemas. E aí, pessoal? Tem o sim, tem o não. Agora, por que se cancelam ou por que não se cancelam? Deixa eu ver aqui o que estão me mandando no chat. Professor, Oi, pode falar. eu não sei se está certo, mas, tipo, eu tô pensando aqui pela lógica, se tem duas forças, elas não poderiam se cancelar, porque, de qualquer forma, uma força causa, uma ação gera uma reação. Se ela se ela foi causada. Então, teoricamente, ela não se cancelaria. Tô meio confuso. É, um pouquinho. Pera aí, eu vou tentar reformular. Tá, pensa aí com calma. Pessoal, mais alguma ideia aí? Mais alguma sugestão? Gostaria da sua participação. Ó, teve gente que me mandou aqui de forma perfeita, correta. Eu acho que a melhor explicação que eu vi até agora foi da Stephanie aqui, tá? O Arthur S também mandou uma explicação boa, eu gostei. O Vila Torre mandou um negócio que eu gostei aqui também, tá? E aí? Pessoal, de fato, forças de ação e reação, guarde isso, pessoal. Pelo amor de Deus, isso é muito importante, tá? Deixa eu ver a do João aqui, que pediu para eu ler. Deixa eu ver. Sobe aqui. Porque as duas trabalham juntas, por exemplo, para ficar de pé, precisa de uma força contrária à da gravidade. Tem relação, não está errado, mas não está ainda 100% preciso, tá bom? Mas está no caminho, está no caminho.
Pessoal, de fato, guarde isso que eu vou te dizer. Forças de ação e reação nunca se cancelam. Nunca se cancelam. E qual é a explicação, pessoal? Porque forças de ação e reação está no tópico de cima. Porque forças de ação e reação atuam em corpos diferentes. Você só pode anular forças, pessoal, que atuam no mesmo corpo, né? Tem a mesma bolinha que está aqui. Você puxa com 100 para cá, eu puxo com 100 para cá, essas forças se anulam, porque eu apliquei elas no mesmo corpo. Agora, ação e reação, a gente já viu que atuam em corpos diferentes. Então, elas nunca vão se anular, né? A ação é de mim em você, a reação é de você em mim. Então, elas mesmo sendo opostas e tendo o mesmo valor, eu não tenho como cancelar, porque elas sempre atuam em corpos diferentes, ok? Esta é a justificativa para as forças de ação e reação nunca se cancelarem, tá bom? Beleza, pessoal? Compreendemos isso? Importante isso para nós, tá? Pessoal, acabou. Ah, que belezinha. Fechamos a aula de hoje, tá? Ação e reação é isso. Nós estamos com o tempinho um pouquinho apertado. Já temos aí 50 minutos de aula, né? Ninguém me mandou nenhum exercício referente à aula de terça-feira, e como a gente já está com o horário apertado, eu vou dispensar vocês já. Mas, pessoal, ficou alguma pendência, algum exercício aí da aula de terça-feira? Me manda um e-mail, tá? Eu respondo, a gente bate um papo lá. Quantas vezes for necessário, eu te explico pelo e-mail, tá bom? Pessoal, mais tarde eu libero lá a aula gravada para você lá no Eclass, tá? Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Gostei aí da interação da galera. Tamo junto, tá bom, pessoal? Para quem não sabe meu e-mail ainda, vou mandar aqui. fermoreira_18@hotmail.com, tá? Pode me dar um toque lá, a gente vai batendo um papo, tá bom? Criançada, beijos de luz, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, professor. Qualquer coisa, Tchau, professor. estamos à disposição. Valeu, bonitinhos. Tchau, tchau, gente. Tchau, fiquem com Deus.